Senhor Jesus, querido amigo e companheiro, mais uma vez aqui nos encontramos para mais um estudo das obras do nosso irmão André Luiz, da qual, Senhor, nós pedimos a espiritualidade que possa estar presente, incluindo o nosso irmão Zé Miranda, e a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, e que possamos, na medida do possível, sempre absorver estes ensinamentos, colocando em prática na nossa vida, em contexto, em situações. Pedimos também, Senhor, que todos que aqui estão possam desencarnar, possam também beneficiar-se desse estudo, porque eles também querem aprender e transformar. Abençoe o Senhor e ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, Jesus nos abençoe nesse nosso encontro, desta terça-feira, 27 de outubro de 2015, né? Muito bem, alguém está chegando? A chuva me pegou lá perto do papo, não mexe não. A chuva me pegou perto do papo, tive que esconder lá no Palácio das Artes, da Casa do Bem. Escondi, nada ali cuidar. Aí tive que esperar com um pouquinho. Entendeu um pouco? Aí, quando eu tava chovendo agora, melhorou um pouco. Aí tá cheio de sombrinho. O demônio. Eu fiz da São Paulo até o... Ainda bem que a minha pegou, foi na esquina da... Eu estava ensinar 2 vezes semana passada, esqueceu. Ah, é? Deixa na semana que vem assim. Na semana que vem assim. Muito bem. Muito bem, então depois dos contratempos, né, naturais, né, nós vamos iniciar, né? Então, capítulo 15, vampirismo espiritual. Isso. Tá aí marcadinho aí, né? Já tá. Então vamos analisar só o título sem ler o primeiro parágrafo, tá? Vampirismo espiritual. A desgraça da humanidade da Terra é isso aí. Vampirismo espiritual é o mesmo que obsessão. É sinônimo. E a maioria é obsidiada. Qualquer vício que a gente vê, a gente atrai os viciados naquela área. Qualquer vício. Então, temos que corrigir isso para a humanidade melhorar. Não é? Não existe ao pé da letra vampirismo de jeito nenhum, nem obsessão de jeito nenhum, se soubermos viver. Espíritos ignorantes saem disparada quando cruza no caminho de alguém que tem moral elevada. Nós estamos num corpo biológico trevoso. O corpo é trevoso, mas o nosso espírito pode ser luz. Depende do que pensarmos. Porque automaticamente ele é repelido, né? Exatamente. Então, gente, quando eu descobri a doutrina espírita, eu mudei toda a minha vida. Eu já disse para vocês, eu fornecia impressos com a prefeitura, um vídeo de R$100, saiu uma nota fiscal de R$400. R$100 para pagar impostos, inclusive imposto de renda, né? R$100 para o prefeito e R$100 para distribuir para os funcionários lá, né? Então, é uma vergonha, né? Esse prefeito, o inferno é pouco para ele. Está vivo até hoje, é político até hoje, mas o inferno é pouco para ele. Ele desapropriou uma fazenda de uma mulher viúva, ignorante, que não tem nem eira nem beira, mas ele desapropriou por qualquer dinheiro e construiu lá um bairro chamado Nova Contagem. Ele doou os lotes e deu preço simbólico para os eleitores dele. Quer dizer, é uma loucura isso. Para dar para outros. Exatamente, para garantir ele no poder. Igual a nossa presidente está fazendo, é a mesma coisa.
Porque Bolsa Família é garantia de volta. Entendeu bem? Quer dizer, vendendo a alma. Então, vampirismo espiritual. O planeta Terra está do jeito que está, vai piorar, não tem conserto, eu não vejo conserto por causa disso aqui. Não é? Então, quem tem moral elevada, quem não dá prejuízo a ninguém, quem não quer nada de ninguém, quem não tem vícios, pode ficar tranquilo. Nenhum obsessor se aproxima da pessoa. Vampirismo e obsessão é a mesma coisa. Viu, gente? Tá? Mesma coisa. Não sei porque que ele pôs aí vampirismo espiritual. Vampiro suga. O espírito em si, se ele for o espírito verdadeiro, eu não sou do vampiro espiritual aqui. Tanto desencarnado como encarnado também. Tanto desencarnado como encarnado. Porque eles que estão fazendo aí é um encarnado. Isso aí é... Né? A lei da própria família da gente, trabalho. Agora, ficando entendido, você bem lembrou isso, que desencarnado com desencarnado não há vampirismo, porque não tem energia sobrando. Como é que é? De desencarnado para desencarnado, não há vampirismo, há um agrupamento de uma quadrilha, sócios. Eu estou falando assim, que como existe o desencarnado com o encarnado, como também tem de encarnado também. Também tem, mesma coisa. Sentido. Agora, no vampirismo é sugar o fluido vital que só o encarnado tem. Tá entendendo? Agora encarnado, qual seria ela suga é energia da coisa também? A mesma energia ou não? É outra? De encarnado para encarnado. Energia compatível, claro. Não é, Fugiu. Não é fluido, não, é? Espera um pouquinho. De encarnado para encarnado, suga-se em todas as áreas que a outra é e aquela outra não é. Não é. Devagarinho, não importa, pode ir para a reunião inteira só com o título, não tem importância. Vamos devagarinho, porque isso é importantíssimo. E eu tenho muito mais coisa para trazer. Aguento dar ali, porque a garganta está gritando. Quando eu falei compatível, assim, com a necessidade dele, com a pessoa. Vou falar que o vampiro seja um desencarnado e que ele encontrou em mim aquilo que ele precisava, que é a minha energia, que é tudo que eu está havendo uma sintonia. Se você tem uma irmã que ama você, adora você, é sua fã, mas nas entranhas dela, ela pensa: por que a Célia tem isso e eu não tenho? Por que a Célia tem aquilo e eu não tenho? Por que eu preciso da Célia e ela tem que me socorrer? Entendeu? Gera o vampirismo. Entendeu bem? Eu já ouvi falar que tem vampirismo encarnado também. Eu sei que tem. Essas pessoas te sugam, que te... Então, vampirismo suga o fluido vital animal do corpo do encarnado, porque o desencarnado não tem fluido vital animal. Tem disponibilidade de fluido vital, mas ela tem que ter energia, tem que ter patrimônio intelectual para poder atrair. Tá dando? Quem é desencarnado não esquece onde trabalhou, como trabalhou, com quem trabalhou, não esquece dos problemas que teve. É um vampiro, vê se deu. Bem devagarinho, porque isso é mais sério do que a gente pode imaginar. Enquanto existir vampirismo ou obsessão, o planeta Terra não melhora. Entendeu? Porque o planeta Terra é uma superfície concreta, sólida, provisória e não definitiva. Mas enquanto eu não for aprovado no provisório, eu não tenho direito ao definitivo. Tá dando aí? Tá. Mas tem mais. Aguento dar aí. Nós dissemos que vampirismo e obsessão é a mesma coisa. Por quê? Porque no vampirismo
qualquer um serve. Na obsessão não é qualquer um que serve, viu? Só quem tem sintonia. Só Que dá na obsessão não é sugar a energia do outro, é não concordar com a vida do outro. Ah, tá. Não concordar? Não concordar com a vida do outro. Suga. Obsessão não aceita. Obsessão tem ódio. Ah, No tá. vampirismo busca o alimento que falta lá, porque a pessoa está lá desencarnada. Mas se não tem evolução, não sabe que está desencarnado. Entendeu? Então a coisa no planeta Terra é seríssima. Eu não acredito em melhoria, eu não acredito em regeneração, porque regeneração não é correção da informação, é trabalhar para corrigir a informação, que é outra coisa. Então, não é a regeneração que vai entrar na Terra, a humanidade da Terra é que vai se regenerar de dentro para fora, de dentro da humanidade para fora da humanidade. Tá dando aí? Tem tudo a ver com esse título aqui. Tudo. Esse estudo que a gente está fazendo é um passo para a regeneração nossa. Esse estudo que nós estamos fazendo é um passo para a aquisição de teoria sobre a regeneração e não para nos regenerar. Ah, tá. Que teoria, ótimo, você está estudando aqui. Você chega do lado de lá e encontra com um desafeto que você até já esqueceu, mas encontra com desafeto lá, porque lá não tem cidades, como fala o nosso lar. Lá não tem cidades, não tem ruas, não tem bairro, mas tem informações mentais que cria cidade, cria rua, cria bairro, cria carro, cria ônibus, cria tudo isso. Está entendendo? Então precisa um cuidado. Então é psíquico. Agora sim. Psíquico. O que é o meu perispírito? O meu perispírito não é nem concreto nem abstrato. O que ele é? O que eu penso. O que é que eu penso? O que eu sei. O que é que eu sei? O que eu estudei. Eu não sei o não estudado. Ainda tem muito mais ainda. Exatamente. Então, as colônias também são psíquicas, né? São psíquicas. Não existe. Não existe. Algo nosso lá. Pela energia daqueles. Algo nosso lá é fantástico. Mas é melhor eu acreditar nisso do que não acreditar em nada. Percebeu? É preferível acreditar numa mentira do que eu me fazer mentiroso, porque a minha ignorância não me dá definição de que seja um sábio. Viu? Então, o lugar onde eu vou, é eu que vou criar. Agora sim. O meu pensamento. Isso. Com o seu pensamento, você vai criar a rua, a cidade, as pessoas que realmente dão. A nossa família humana não tem nada a ver conosco. Encrenca, complicação é a mesma coisa que família humana. Viu? Porque essa questão de não existir cidade, ruas, bairros, então, eu acho que é uma condição psíquica mesmo da gente, por a gente não ter condição De ir além. de ir além. É uma coisa provisória para sustento mesmo da gente. Exatamente. Agora, por que essa disparidade? É porque o planeta Terra, uma parte do planeta Terra chamada Brasil, é uma interferência de alguém, não sei quem, pode dar o nome de Deus, pode dar o nome que quiser, mas é uma interferência de alguém que nos adotou. Já vou. E nos adotando não é uma adoção por amor, mas é uma adoção porque alguém que nos adotou e que teve esse trabalhão todo, com certeza, quando sabia um pouco mais do que nós, explorou quem sabia muito menos do que ele. Tá claro? Isso vai longe, viu? O título aí, tá?
Estão entendendo? Bem devagarinho. Então, a gente fala uma coisa muito interessante e a ingenuidade humana, tudo é Deus. Deus sabe, Deus governa, Deus comanda. É preferível levar uma vida errada do que nenhuma. De acordo? Hoje, o fanatismo religioso está tão grande que eu encontro argumento para conversar com um cético, mas não encontro argumento para conversar com um fanático desse Deus. É que o fanático não enxerga. Não enxerga e não quer enxergar. Entenderam bem? Ele está Tá claro aí? E acredita. Aqui, dentro da própria doutrina, as minhas irmãs, quando eu vou falar dos estudos aqui nosso, como é que, da maneira que ninguém aceita. Não há um menor interesse. Não, acho absurdo. Exato, exato, ué. Eu tenho uma irmã, Odete, um caso, um sapato. Então, quando elas quiserem despertar, Boa pessoa, né? não sabem, mas a sua energia vai cruzar a vida deles, que é vampirismo espiritual. Não é vampirismo espiritual no positivo, isso não existe. Vampirismo é só no negativo. Só que a criatura que afirma na ignorância dela uma coisa dessas, ela não aceita o caminho reto, vai aceitar o caminho tortuoso. Só que no caminho tortuoso, a sua energia, que hoje escandaliza as suas irmãs, é a mesma energia que vai sustentá-la no sentido contrário do vampirismo. Porque afirmar uma verdade na ignorância é vampirismo também. Deu aí? Isso vai ser. Nós estamos fritos, viu? Para o cético ela é mesmo. Entenderam? É ué. A coisa está tão esquisita que eu prefiro conversar com um cético do que conversar com um fanático. O fanático se fecha vampirizando ele mesmo, enquanto o cético ele dá abertura, porque ele, o cético, raciocina. E ele tem curiosidade. Tem curiosidade. Igual assim, ler, está sempre lendo o Evangelho, discutindo a coisa toda. Às vezes vem, fala que ele entendeu, mas se eu falar que ele não sei, não pode, é o que está lá. É preferível aquilo do que nada. Ela consegue entender e acredita. A obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec escreveu para pacificar o Vaticano, ou escreveu para os fanáticos da Igreja Católica que simpatizaram-se com o Espiritismo. Porque quem se simpatiza com o Espiritismo não pensa em estudar, pensa em conversar com o defunto. Deu? Exatamente. E conversar com o defunto é vampirismo Quer também. dizer, tem gente que fala muito, lá na sua reunião, não, lá é um grupo de estudo, vocês não vão entender, está muito além disso aí, né? E lá não gosta de falar, hoje mesmo eu tenho irmãs na mesa que perguntou, você vai levar alguma de eu e tal? Eu disse, não, o senhor vai só estudo. Não tem palestra, não tem. Aí não cativa, né? Não emociona. Quer conversar comigo quando é que está em Eu tenho uma turma em Sabará, estão vibrando, né? Mas não sei como é que eles me aceitam até hoje. Porque do modo que eu falo aqui, eu falo lá. Um pouco menos, mas... Tá entendendo? Então... Estão gostando do que? Senão fica despertando. Então, gente, a humanidade da Terra não vai para frente de jeito nenhum. Eu não vejo perspectiva nenhuma, porque se acomodou na fé e na espera. Esperança do verbo esperar, entendeu? Pode esperar milhares de anos ou de séculos, de acordo? Então, vocês vê, por exemplo,
O que mais os políticos da atualidade querem é deixar uma boa imagem para salvar o eleitor que ele conta com ele, não para salvar a honra dele. Isso é vampirismo, né? Analisa um político. É o povo para cá, o povo para lá, o povo para cá. Ganhou a eleição, esquece o povo. Deu? Então o povo não é a verdade. Então um político querendo voto é um vampiro. De encarnado para encarnado. Vampiro esperto. Deu? Vocês veem de vez em quando aí, em certas áreas, por exemplo, na medicina, médicos condenando curiosos que pesquisam, que analisam, eles não gostam. Não, você não vê essa descoberta do remédio para o câncer? Pois é, ué. Pois é, ué. Como é que está aí a polêmica que não quer, a Anvisa Exato. não quer aceitar de jeito nenhum? Exato. Porque não é ela, é os laboratórios que eles absorvem. Exato. É a indústria, né? Para deixar de ganhar. Mas eu tinha um médico, amigo meu, um escurinho, que era médico que trabalha aqui na igreja, doutor Marçal. Ele era um anjo de sono. Ele fala, dona Célia, esse remédio já está descoberto há muitos anos para o câncer. Não por causa disso agora, né? Isso é muitos, quase uns 20 e tantos anos atrás. Isso é por causa dos laboratórios. É. O jogo de interesse, né? Interesse. Mas já foi descoberto. Eles querem que a comunidade sofra mesmo. Isso que ele falava. Então, gente, eu não vejo perspectiva nenhuma da humanidade da Terra melhorar. Então cumpram com o dever de vocês, preocupem-se só com vocês, salvem vocês. Fica entendido que se algum dia a humanidade criar juízo, e criar juízo implica em transformar preguiça em disposição, ação. Porque o que está aprisionando a humanidade na ignorância é preguiça, acomodamento. Nós estamos atrelados ainda ao reino animal. Está com fome, vai buscar comida, caça comida. Entendeu? E a vida não é por aí, isso é provisório. De acordo? Alguma dúvida? Não, está claro. Patinho? Muito bom. Ficou bem claro? Muito bom. Seu vampiro? Então, obsessão. Eu já falei com vocês que eu já disse várias vezes para vocês que eu não permito que vagabundo nenhum do plano espiritual se intrometa com a minha vida. Mas em troca disso eu tenho que ter moral. Entendeu bem? Sou limpo, não penso mal de ninguém, não quero prejuízo de ninguém. Dou graças a Deus quando me dão prejuízo, que muitos já me deram prejuízo, mas que bom. Prefiro que eles façam isso contra mim do que eu fazer isso contra eles. Entenderam bem? Então eu tenho direitos para não permitir que obsessor nenhum se aproxime de mim. Saem disparados. Entenderam bem? Então façam vocês o mesmo, que vocês terão o mesmo direito sobre isso. De acordo? Opa. Então, quem leva uma vida reta, limpa, na terra, prepare-se para a solidão, tá? Por quê? Porque a luz de um espírito superior não pode penetrar na terra, porque a maioria dos habitantes da terra seguiram a ideia luciferiana, materializando essa ideia em Caim. Caim matou Abel. Se Caim matou Abel, o espírito de Caim pode estar lá na frente agora, porque se corrigiu, mas é prisioneiro da humanidade inteira da terra, porque Caim, que se corrigiu, precisa substituir Abel.
Deu ou não? Deu. Está claro aí? Se tiver uma dúvida, traz que vocês não podem perder essa informação. Porque ele não cresce porque está aprisionado por nós. Exatamente. Ele está lá na frente, ele pode estar lá na frente. Mas os princípios inteligentes ficou está aqui. Gente. Isso. Se você puder colaborar com todos nós e com muitos mais, traz o pendrive com essa aula de hoje, Tá. que eu vou passar por Wagner, que ele vai pôr na internet. Claro que sim. Viu? Que vai ser muito bom. Tá. Tá bom? Porque uma aula como essa foi uma oportunidade maravilhosa. Exatamente. Então, gente, a humanidade da Terra não permite a regeneração. Olha o que o Zé Miranda está dizendo, isso é sério. Exatamente. Por que a humanidade da Terra não permite se eu quero me regenerar? É porque a humanidade da Terra, na total ignorância, principalmente ontem eu podia ter trazido informações para amenizar a situação da época e me acomodei na mentira, porque o negativo, ou o mal, ou a maldade, ou a má fé, ou a ignorância, ou a obsessão, ou tudo mais, não é consequência de não poder aprender, mas é consequência de eu acreditar que do jeito que está ótimo. Entendeu? Nós hoje, na doutrina espírita, somos de fato poucos remanescentes da verdadeira doutrina espírita, porque a doutrina espírita de mentira conversa com o defunto, dá passe, da água fluidificada. A verdadeira doutrina espírita tem que conscientizar, e não precisa muitos não, conscientizando 144 mil, o planeta Terra tem condição de entrar na regeneração. Agora, conscientizar 144 mil não é afirmar que acredita na doutrina espírita, mas são 144 mil que tem um procedimento tão diferenciado do todo, onde esses 144 mil passarão a ter o direito de encarnar em pontos estratégicos do planeta Terra, para se agrupando primeiro pela força bruta, regenerar na força bruta, mesmo usando armas, para depois abolir a força bruta e as armas. A coisa na Terra é seríssima. Eu não vejo perspectiva nenhuma de melhora. Eu tenho que ser honesto com vocês. Lá fora eu tenho que falar qualquer abobrinha. Mas aqui para vocês eu digo, eu não acredito em regeneração no planeta Terra. Poderíamos nos regenerar no outro planeta. Eu não acredito. Eu acho que o planeta Terra não tem muito tempo de vida, não. Não sei quanto, mas não tem. Por enquanto 30 minutos no tiro, né? Ou um pouquinho mais. Igual um vulcão, né? Terra igual um vulcão. Exatamente. Isso é coisa. Só coisa que dá muito. Se voltarem para valer os vulcões, os terremotos, etc., é porque no centro da Terra
que é incandescente. Do lado da crosta da Terra, lá de fora, na crosta da Terra, está ficando quente demais, não está absorvendo o excesso de calor do centro da Terra. Os respiradores são os vulcões, os orifícios onde tem alguns rios que sai do rio água quente, né? Não estão dando conta de amenizar, de corresponder. De acordo? Então eu acho que a coisa é séria. Mas não se preocupem, porque perder um corpo não é nada. Agora, perder corpos sem número, sem evoluir no intelecto, isso é que é tudo. De acordo, gente? De acordo. Ficou claro? Ficou bem explorado? Não tem dúvida, não? Não. Então não se esqueçam disso, que vampirismo e obsessão é a mesma coisa. Certo? Vampirismo é qualquer um. Obsessão é A, B ou C. Deu? Sim. Deu? De acordo? Vampirismo, qualquer um. Obsessão tem que ter o ódio ou a revanche infiltrada. Tá claro? Tá, né? Então, vampirismo e obsessão é a mesma coisa. É a mesma coisa, com essa diferença. Só difere que um tem o público. Exato. E o outro é o candidato X. Não é? Segredo da vida, Fátima, não é fazer amigos. Não fazer inimigos. Já vou? Fazer amigos ou não fazer amigos não faz diferença. Agora, fazer inimigo faz diferença. De acordo? Então, segredo existencial. Concordem com os outros. Não tem com ninguém. Mesmo que não concorda, pode ficar. Isso. Eu tenho que ter uma vida, jogo de cintura. Nesse jogo de cintura eu concordo com tudo que está errado. De acordo? Porque eles não vão me entender. Eles não estão preparados para me entender. Deu aí? Então vamos no primeiro parágrafo, né? Parasitismo nos reinos inferiores. Comentando as ocorrências da obsessão e do vampirismo no veículo fisiopsicossomático, é importante lembrar os fenômenos do parasitismo nos reinos inferiores da natureza. Então aqui está se referindo a um parasitismo nos reinos inferiores da natureza. Só que, a meu ver, a humanidade inteira da Terra corresponde ao reino inferior da natureza. Está claro? Aqui vai citar vírus e bactérias, etc. Mas não importa, nós temos que transformar isso em nós. Para nós que é a mesma coisa. De acordo? Então, voltando. Parasitismo nos reinos inferiores. É todo o planeta Terra, tá? O planeta Terra inteiro é composto de reinos inferiores. Reino inferior, que aqui vai se referir a vírus e bactérias. Só que, se eu não sei administrar o meu pensamento, eu não sou vírus e bactérias, mas eu me faço vírus e bactérias. Deu aí ou não? Porque eu não tenho direito a mais nada. Eu tenho direito a comer, beber e dormir e o tempo. Mas não basta o tempo, que é que eu faço da minha inteligência. Deu? Deu, né? Comentando as ocorrências da obsessão e do parasitismo, do vampirismo. Então, obsessão tem destino certo. E vampirismo é qualquer um. No veículo físico-psicossomático. Então, veículo físio é o corpo biológico. Psico é o corpo perispiritual. E somático é a carne do corpo fisiológico. Deu? Deu aí? Físio, movimento fisiológico. Psico, o que eu penso.
somático, a resultante que vai para o corpo de carne. Tá, Célia? Tá, né? Porque a gente lê uma palavra dessa e precisa ter a definição detalhada dos pormenores. Não é? É importante lembrar os fenômenos do parasitismo nos reinos inferiores da natureza. Está dizendo natureza, mas é da humanidade, tá? Espera um pouquinho que eu vou abrir um pouco a janela aí, porque parou de chover, né? Vamos aproveitar aqui para entrar uma vizinha aqui. Eu fechei que estava chovendo forte, tá? E vamos brincar que é melhor, né? Está mais fresquinho. Para dormir hoje vai ser ótimo. É porque estava melando, né? Então, vamos mais um parágrafo, vamos? O outro é maior, mas vamos lá. Sem nos reportarmos às simbioses fisiológicas em que micro-organismos se albergam no trato intestinal dos seus hospedadores, apropriando-se-lhes dos sucos nutritivos, mas gerando substâncias úteis à existência dos anfitriões, encontraremos a associação parasitária no domínio dos animais, à maneira de uma sociedade na qual uma das partes, quase sempre, após insinuar-se com astúcia, criou para si mesma vantagens especiais, com manifesto prejuízo para a outra, que passa em seguida à condição de vítima. Esse parágrafo todo aqui, gente, tem tudo a ver com a obesidade humana, tá? Entendeu bem? Agora, pessoas que não têm base, que não querem ter base, é tolice vocês tocarem no assunto sobre isso. Guardem para vocês, tá bom? Então nós vamos desenvolver o parágrafo e eu vou mostrar a vocês onde está, não é? Obesidade ao pé da letra é porque o organismo cumpre a função digestiva, mas o acúmulo de gordura no citoplasma das células não tem tempo para evadir-se essa gordura do citoplasma das células. Então vai acumulando gordura no citoplasma da célula sem essa gordura ser posta para fora. Entendeu? A resultante é a obesidade. E tá feio, tá triste. Hoje eu vi um jovem que, se tiver muito, tem 20 anos. O peso mínimo dele é 200 quilos. Um jovem com 1,60 m de altura, mais baixo do que eu, porque eu tenho 1,69 m. É mais baixo do que eu. Então, tinha um aglomerado de gente, eu fiquei ao lado dele e fiquei fazendo as contas. Entendeu bem? Se ele tiver pouco, ele tem mais de 3 vezes o meu peso. De acordo? Não, isso não tem solução. Isso vai ser registrado no perispírito. Vai fazer com que esse espírito fique aprisionado nos tempos, pensando só comida, comida e comida. Que eu tenho que comer, mas eu tenho que ter educação ao comer. De acordo? De acordo. Então vamos lá. Sem nos reportarmos às simbioses fisiológicas. Simbioses fisiológicas são consequências originárias de intercâmbio mental inconsciente entre as partes atuantes de uma sociedade. Deu aí? Deu mesmo? Em que micro-organismos se albergam
No trato intestinal, então, micro-organismos se albergam no trato intestinal. De fato, eles não apenas se albergam, mas eu não dou tempo para eles saírem para dar lugar para outro. De acordo? Aqui, ó. Dos seus hospedadores. Quem é o hospedador no caso da humanidade da Terra? Cada espírito. De acordo? Tem dúvida? Se tiver dúvida, falem. Por que você acha que é? Porque não tem outra explicação. No momento não tem outra explicação. Entendeu? No momento não tem outra explicação. De acordo? Apropriando-se-lhes dos sucros nutritivos. Então, apropriando-se-lhes dos sucos nutritivos. Apropriando-se desses sucos nutritivos para manter esses vírus e bactérias, mantendo viva a gordura no campo celular. Porque obesidade não é multiplicação de células, mas é engrossamento das células. Deu, Célio? Mas é uma deficiência das células, né? Não é deficiência do comandante delas. Porque as células são princípios inteligentes que obedecem o comando maior. O comando maior é o espírito. De acordo? Mas então essa vai dar sequência. Isso. Depois anota se tiver dúvida, viu? Quer uma caneta aí? Vamos lá? Não, é porque você ainda vai falar. Isso. Mas gerando substâncias úteis à existência dos anfitriões. Então, mas gerando substâncias úteis à existência dos anfitriões. Gordura na célula vai crescendo. Tem princípio inteligente por aí disponível. Toma o lugar de um corpo na célula desse Deus. E esse corpo sobrevive, mantendo o princípio inteligente vivo. Olha o que eu já disse para vocês em outras aulas. Princípio inteligente é força centrífuga, né? A energia que mantém a vida do princípio inteligente é força centrípeta. Então a gordura na célula representa um corpo celular dentro da célula. Tá dando aí? Tem que ir bem devagarinho, porque vocês têm que gravar isso. Aqui está falando de substâncias úteis à existência dos anfitriões. É obsessão mesmo. Exato. E eu estou falando sobre obesidade. Quem não tem educação alimentar é vampirizado pelos obsessores. Olha como é que eu coloquei o verbo. É vampirizado pelo obsessor. Vampiro é o princípio inteligente. Só que ele obsidia através do corpo que deu vida ao princípio inteligente dentro da gordura da célula. Tá dando até difícil. Hein? Tá? Vamos lá. O corpo vai dar a ele expansão, né? Exatamente. Agora, Miranda, e quando tem uma pessoa, por exemplo, seu corpo fica moderado, que pessoa é isso? Fala. Quando a pessoa é um palito, é porque a construção fisiológica dela, ela pode comer um caminhão de comida, vai continuar um palito. Por quê? Porque a constituição fisiológica dela faz com que a força centrífuga não transite dentro do corpo, mas saia do corpo. Vê se deu a diferença. Para manter um corpo com 60 quilos, tem que estar estagiando e morando. Agora, quem tem um corpo, hoje eu vi um moço quase a minha altura, se ele pesar muito é 30 quilos. Quer dizer, só ossos. Eu fico reparando essas pessoas aí na rua. Não sei se é um defeito ou se é
uma análise, não critico, não zombo nem nada, não condeno, não é? Mas eu não sei o que acontece comigo. Porque chama atenção. Então, essa criatura é essa que você falou e agora. Entendeu? Quer dizer, a informação está para pôr para fora. Agora, uma pessoa que pode ter passado uma ou mais encarnações passando fome, querendo comer isso, aquilo, aquilo outro, não tem. Nesta encarnação tem fartura. Então tem fartura, tá o registro que passou fome. Aí come, sai comendo disparado e retém. Medo de perder. Entendi. Deu? Inconsciente. Inconsciente no vampirismo de si mesmo. Entendi. Deu aí? Entendi. Tá dando, Célia, para acompanhar? Claro, eu estou dando umas piscadinhas aqui, mas estou. Sei. Que é complexo, né? Eu não entendi que é a centrífuga fora do corpo. Centrífuga? Essa pessoa que come e não engorda, aí Zé falou que é porque É porque a mente dela está saindo e não entrando. Quem já passou fome na vida quer que a comida entre. A outra não. A outra não. A outra já comeu muito. Então, se já comeu muito, não tem fome, não tem jeito de dar fome. Então, sai direto. Por que ela come muito hoje? Você já comeu? Não, eu digo o seguinte: ela pode comer muito e não faz diferença nenhuma. Agora, via de regra, ela não come muito. Entendeu? Eu a gente pergunta assim, você não gosta de comer? Porque você come. Só come muito quem teve, perdeu e depois quer reaver. Entendi. Agora, quem sempre teve, pra que reaver? Porque para ele se perdeu, é porque houve um abuso. Se houve uma Exatamente. Não faz sentido. Isso. Tem que deixar perdido. Graças a Deus que perdeu, então. É como hoje nós temos o sujeito avarento, que eu já falei isso com vocês há algum tempo atrás. O avarento é aquele que passa fome para guardar. Não é? Então o avarento passa fome para guardar. Só que passando fome, ele não voltou o filme da mente dele. Por que ele passa fome para guardar? Porque na vida anterior ele comeu até não aguentar mais. Na vida posterior, na segunda, não teve para comer. Porque eu atraio o contrário. Eu não atraio semelhante. Na Terra não se atrai semelhante. Então na primeira teve fartura. Tendo fartura, abusou. Na segunda teve escassez. Registrou a escassez. Na terceira tem fartura, mas o medo da escassez faz com que ele feche a boca com medo de perder. Tá dando outra diferença? Aí continua no erro, né? Continua no erro. Agora, quando a pessoa já é equilibrada, porque já venceu esse virtude, hoje ele já consegue equilibrar. Nosso estudo aqui é para isso. Nosso estudo aqui é para nos tornar espíritos prontos junto de espíritos ignorantes. Espíritos prontos junto de espíritos ignorantes. Nós vamos ver se a gente passa no teste. Espírito pronto junto de espírito ignorante. Eu vou acolhê-lo, guiá-lo, orientá-lo, mas ele é que vai tirar a conclusão usando a inteligência dele. Jamais eu querendo usar a minha inteligência na inteligência dele. O maior erro que um pai diz é: eu não permito que meu filho sofra. O filho não é sequência do pai, é contrário do pai. Deu? Ficou claro? Então, vamos mais um pouquinho. Acho que não vai dar para terminar esse parágrafo não, viu?
no trato intestinal dos seus hospedadores. Aí ficou bem explicado? Bom, né? Apropriando-se-lhes dos sucos nutritivos. Apropriando-se-lhe do suco nutritivo. O que é? Dentro de um corpo, ele ingere o suco nutritivo, excrementa, só que dentro da célula. Por isso é que causa a obesidade, viu? Porque a própria célula é que é a lecheira para manter, vai crescendo. Igual quando não, é porque uma célula pode e deve excrementar o excesso de gordura. Mas se no dia seguinte ainda está excrementando, come mais, então, ela não dá conta do excesso. Não dá conta, vai ampliando o excesso. É acumulativo. Isso. Então a obesidade é aumento da célula, sem aumentar o valor da célula. Deu? De acordo? Mas gerando substâncias úteis à existência dos anfitriões. Então, aumentou a quantidade de gordura na célula. Princípio inteligente, sem célula, tá doido para entrar, vê se e acaba entrando. De acordo? A coisa é séria. Obesidade e ignorância humana é a mesma coisa, não é? Encontraremos a associação parasitária. Então, encontraremos a associação parasitária, quer dizer, vivem entre si, de acordo? No domínio dos animais. Esse no domínio dos animais, eu estou me referindo ao ser humano. Aqui está se referindo lá ao reino animal, mas tem dó, né? Nós temos que falar sobre nós, né? A maneira de uma sociedade. Se é a maneira de uma sociedade, tem tudo a ver conosco. Na qual uma das partes, quase sempre após insinuar-se com astúcia, aí não tem astúcia, porque se existir astúcia, existe saber pensar. De acordo? Então não existe astúcia aí. Criou para si mesma vantagens especiais. Pode ter criado vantagens especiais, mas é sem astúcia. Aconteceu. De acordo? Com manifesto prejuízo para a outra. Manifesto prejuízo para a outra. As células inchando vão crescendo. O corpo vai se dilatando. Só que o esqueleto ósseo continua o mesmo. O esqueleto ósseo não engorda. De acordo? Então aí vocês já pensaram um peso excessivo na sola dos pés que apoiam no chão da terra, então vai estourar em algum lugar. Entendeu? É por isso que a pessoa obesa não aguenta caminhar. Então esse parágrafo aqui está falando especificamente do obeso. Obesidade. Explicitamente. Já vou? Que passa em seguida à condição de vítima. Então, que passa em seguida à condição de vítima. Se vocês analisarem com calma, o obeso não exterioriza, mas se ele pudesse, ele refaria tudo. Entendeu? Fim, né? Castiguei os 6 de maio, você quer anotar aí? Hoje eu maltratei os 6 de maio, né? 27. Quem faz a prece para nós? Ninguém? Então, fica de longe dando a Deus, hein? Né? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja e que nós possamos de alguma forma ser espíritas na eternidade, sendo úteis
a nossos irmãos em humanidade que ainda não sabem o que nós já estamos aprendendo hoje. Que assim seja.